Tá, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar algo sobre o teu relacionamento com Deus que eu acho que tu ainda não entendeu. Oi, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo para edificar a tua vida. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu falei brevemente sobre esse assunto em um vídeo lá no meu Instagram e foi um vídeo que viralizou. Um vídeo que não tinha nenhuma estratégia de marketing, né? Pelo contrário, a gente bem sabe que o Instagram envia mais vídeos curtos, né? E esse era um vídeo de 5 minutos com essa mensagem que eu quero discorrer um pouco mais aqui no canal com vocês. Mas era um vídeo que não tinha nada aos meus olhos que poderia fazer com que ele viralizasse. Mas eu percebi que é uma mensagem muito forte, muito profunda e que muitas pessoas precisam ter acesso. Por isso que eu resolvi falar mais a respeito disso. Para fazer mais sentido essa mensagem, eu quero ler contigo o capítulo 6 do livro de Josué. Vou ler para vocês na NVT. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade, os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma, até que eu lhes dê a ordem, então gritem. Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois, voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. No dia seguinte, Josué se levantou cedo e, mais uma vez, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto de onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo que havia dentro dela. Homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então, os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai e sua mãe,
seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo o que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho lançará o alicerce, à custa de seu filho mais novo colocará seus portões. Assim, o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra. Sei que é bastante coisa que eu li aqui para vocês, mas para fazer sentido o nosso estudo, era bem importante que essa mensagem, que essa palavra, esteja fixada na mente de vocês, sobre a queda dos muros de Jericó. Pois bem, gente, então o que estava acontecendo era o seguinte: Josué estava liderando o povo de Deus, e, graças ao Senhor, eles estavam conquistando várias localidades. E o Senhor disse que daria Jericó ao seu povo. Naquela época, as cidades elas eram construídas de uma maneira diferente de hoje, Pelo menos aqui na minha cidade, existem várias cidades muito próximas. A gente mal sabe quando uma cidade começa e a outra termina, Porque parece que está tudo junto. Antigamente, não. As cidades eram cercadas por muros. Então, o Senhor deu uma estratégia bem curiosa para o seu povo. Ao invés de dar estratégias militares, Olha, vocês vão usar o carro de guerra assim, vocês vão lutar dessa forma. Não. O Senhor dá uma estratégia muito curiosa, Que a partir do grito do seu povo, os muros iriam cair. Então tentem imaginar a cena, tá? Se coloquem no lugar dessas pessoas. Eu sempre faço isso quando estou lendo a Bíblia. Eu me coloco no lugar daqueles personagens ali que eu estou lendo. Imagina eles receberem essa instrução: olha, a gente vai conquistar a cidade X, mas a gente não vai lutar. Os muros da cidade vão cair e aí sim, depois que os muros da cidade caírem, a gente vai conseguir entrar e tomar aquela cidade. Mas para que a gente possa entrar na cidade, a gente apenas vai dar um grito. Eu imagino muitas pessoas pensando: será que isso vai dar certo mesmo? Gente, percebam algo aqui nesse texto. As pessoas acordavam, iam lá, davam a volta ao redor dos muros da cidade, não acontecia nada, voltavam para o acampamento. No segundo dia, acordaram, foram lá, deram a volta, não aconteceu nada, voltou. Terceiro, quarto, quinto. Eu fico imaginando que lá pelo sexto dia, eles não viam nenhuma rachadura ali naqueles muros, porque a palavra de Deus não nos diz, que o muro começou a cair aos poucos. Não, caiu no sétimo dia. Então eu fico imaginando as pessoas andando ao redor dos muros e, poxa, não tem nenhuma rachadura. Lá pelo quinto, sexto dia, possivelmente, muitas pessoas já estavam duvidando, de que aquilo ia acontecer, até se achando um pouco bobo de estar fazendo aquilo, aquele papel para as outras pessoas olharem. Só que, como a gente leu, no sétimo dia, o povo fez exatamente a instrução que Deus havia dado e os muros caíram. Deus não precisou mostrar uma rachadura, Deus não precisou mostrar que estava agindo. Eles só precisavam confiar neste processo, fazer exatamente o que Deus estava pedindo. Entenda que Deus nunca precisa de uma situação favorável para que o seu agir aconteça. E para que eu possa compartilhar com vocês os ensinos que o Espírito Santo colocou ao meu coração, eu fiz uma lista com tópicos de coisas que a gente precisa aprender com Josué 6. Primeira coisa: confie nas estratégias do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor escolhe os loucos para confundir os sábios e as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está querendo encaixar Deus na nossa caixinha, na nossa perspectiva limitada. E nós estamos falando de um Deus supremo, difícil de colocar em palavras. Como é que a gente é capaz de arquitetar na nossa mente como a gente acha que Deus vai agir? Olha a nossa prepotência. Muitas vezes os direcionamentos que Deus nos dá, eles são tão simples que a gente chega a duvidar. Às vezes Deus vai te pedir algo incrível, outras vezes Ele vai te pedir para fazer o básico.
E o tamanho do agir dele não se mede por isso. Ele fez os muros caírem a partir de um grito. Da mesma forma, Deus deu ordens mais complexas para que outros milagres acontecessem. É frustrante querer tentar mensurar o poder e o agir de Deus. O teu papel é apenas confiar nas suas estratégias. Tem muita gente, eu creio fielmente nisso, que deixam as bênçãos do Senhor passarem assim na sua vida, porque essas pessoas já arquitetaram na sua mente como é que Deus deveria agir. Então, poxa, Deus te disse que o teu propósito é X, mas aí tu imagina que para tu alcançar aquilo, Deus vai agir de tal e tal e tal forma. E Deus pode agir de uma maneira completamente diferente. Aí quando essa maneira completamente diferente surge na tua frente, tu nem se dá conta, porque tu arquitetou aquilo na tua mente e tu tá firme naquilo. Não, Deus vai agir dessa forma. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar? Eu tô aqui hoje para te dizer: confie nas estratégias do Senhor, independente de como elas sejam. Não se apoie no teu próprio entendimento. Outro dia eu ouvi um testemunho, eu não vou saber falar para vocês com as palavras corretas, talvez seja um pouco diferente da maneira que eu vou colocar aqui, mas eu vou compartilhar como eu me recordo. Uma moça estava passando na rua e ela sentiu da parte de Deus que ela deveria entrar num supermercado e plantar bananeira. E aí ela achou aquilo muito curioso, mas ela obedeceu. Aí a gente já começa a se perguntar, né? Uma pausa aí na história. Meu Deus do céu, ela obedeceu, isso que é algo, né, bem inovador, bem inusitado. Ela entrou naquele supermercado, plantou bananeira e quando ela plantou bananeira, ela deixou um monte de coisa cair no chão e deu um barulhão. Nisso, uma moça que trabalhava no mercado estava lá no estoque e ela disse que ela estava pensando em tirar a sua vida. E ela falou assim para Deus em oração: Pai, nem que alguém entre aqui e plante bananeira, eu vou deixar de fazer isso. Só que aí naquele momento que aquela mulher entrou e plantou bananeira, ela disse: agora eu sei que o Senhor está me ouvindo. Então o que eu tô querendo te dizer é que se Deus está te pedindo para fazer tal coisa, mesmo que tu não entenda, apenas vá e faça. Mesmo que seja uma coisa simples ou alguma coisa mais complexa, mesmo que seja para tu dar um grito ou para tu ir plantar bananeira. Eu confesso para vocês que se eu estivesse no lugar daquela moça que recebeu essa missão de plantar bananeira, eu ia dizer: tá repreendido, diabo. Porque eu nunca ia imaginar, né, que aquilo ali viria de Deus, mas olha como a gente tem que ter muito cuidado e muita intimidade com o Senhor para discernir a sua voz. E isso porque às vezes eu quero colocar Deus dentro da minha caixinha e quando as coisas não saem como eu imagino, eu coloco a culpa no diabo, né? Isso porque eu sou falha e pecadora como tu. Mas, gente, às vezes é o próprio Deus que vai te pedir coisas inusitadas. Se aquela moça tivesse sido levada pelo que ela arquitetou na mente dela, talvez uma vida teria sido perdida. Outro ensino de Josué 6. Deus pode fazer as coisas acontecerem do dia para a noite. Deus não precisava mostrar para o povo alguma rachadura para comprovar que aquele muro, né, aqueles muros iriam cair. Para nós, derrubar os muros de alguma cidade pode ser um processo que demora dias, meses, porque dia após dia a gente tem que ir lá trabalhar um pouquinho, né, derrubar um pouco o muro, no dia seguinte vai lá, derruba mais um pedaço do muro. Mas para Deus as coisas podem acontecer do dia para a noite. Tu pode estar aí pensando: poxa, eu tô fazendo o que Deus está me pedindo, eu tô sendo fiel aos seus direcionamentos, eu não tô vendo nada acontecer, nada que tu esteja vendo. Porque o mundo espiritual está se movendo ao teu redor. Batalhas estão acontecendo e a tua fé e a tua obediência estão sendo usadas ao teu favor. Sabe quando tu olha para alguém e diz assim: nossa, do nada o fulano chegou em tal lugar. Do nada o fulano ficou famoso. Do nada aquele podcast deu certo. Gente, não foi do nada. Esse fulano, bem provavelmente, se for um projeto, né, que vem da parte do Senhor, teve que ser muito obediente durante muito tempo. Provavelmente ele viveu coisas no secreto onde só ele e Deus sabiam. Mas em certo momento o Senhor fez os muros caírem para o fulano. Deus pode trabalhar de maneira gradual na tua vida, sim. Ele pode fazer com que tu alcance as coisas de pouquinho em pouquinho, mas Ele também pode fazer as coisas acontecerem do nada. Só que Ele só faz as coisas acontecerem do nada para quem está posicionado
no local certo, no momento certo. Se tu não estiver bem posicionada, seguindo as instruções do Senhor, eu sinto em te dizer, as coisas não vão acontecer na tua vida. E é por isso que tem muita gente que nunca vive os propósitos do Senhor na sua vida. Porque sim, é muito difícil batalhar, trabalhar, orar, perseverar, ter fé e ainda assim não enxergar as coisas acontecendo. Se tu pegar aí grandes nomes, né, grandes empreendedores, né, filhos de Deus, vocês vão perceber nas suas histórias que para nós as coisas podem ter acontecido do nada, mas eles sempre vão relatar coisas que eles viveram no secreto, onde ninguém via nada o que estava acontecendo, mas eles estavam lá, de joelhos dobrados, seguindo as instruções do Senhor, mesmo que parecesse algo absurdo e improvável para eles. Porque é nesse momento que o Senhor nos molda, nos prepara, para que nós estejamos prontos para quando o do nada surgir. E aí também Ele prova a nossa fé. Porque eu te pergunto, se Deus ainda assim não te entregasse aquilo que tu tanto anseia e que Ele já falou, né, que te entregaria, se Ele não te entregasse, tu continuaria fiel a Ele, obediente a Ele, somente por amor a Ele? Essa tua resposta vai revelar muita coisa a respeito do teu coração. Mais um ensino sobre Josué 6. Não desista no meio do processo. Eu acabei de falar sobre isso um pouquinho, né? Muita gente desiste lá pelo 6º dia, quando os muros estão quase prontos para cair, porque fizeram durante 6 dias e aí não viram nada acontecer e aí desiste. Mas e se é no 7º dia que o Senhor vai fazer os muros caírem? Eu imagino Deus olhando para algumas pessoas e dizendo assim, filho, tu estava tão perto, faltava tão pouco. Por que tu desistiu? Muitas vezes nós mesmos é que definimos o nosso tempo de processo, porque muitas vezes nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Ai, hoje eu tô triste, eu tô desestimulada, eu vou parar. Vou voltar daqui 2 meses a fazer o que Deus está me pedindo porque eu tô cansada. E é muito mais fácil fazer essa outra coisa aqui. Entende como tu mesmo vai postergando o teu chegar lá? Ah, e quando tu chegar lá, tu também precisa aprender a desfrutar. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Vocês lembram da história de Daniel? A palavra diz que o Senhor falou que desde o primeiro dia em que Daniel estava disposto a orar, o Senhor já estava ouvindo as suas orações, as suas súplicas. Porém, Daniel demorou para ter uma resposta do Senhor. Eu fico imaginando se Daniel tivesse desistido lá pelo 3º dia, 4º dia, 5º dia, 10º dia, porque ele não estava tendo respostas do Senhor. Daniel se manteve fiel, orando ao Pai, mesmo que aos olhos dele não existiam respostas ainda. Mas quando a resposta veio, o Senhor disse, desde o primeiro dia eu estava ouvindo as tuas orações. Eu não sei por qual processo tu tá passando, eu não sei qual é a estação que tu tá vivendo, mas o Senhor fala para ti hoje, não desista no meio do caminho, continue. Gente, eu espero muito que esse vídeo tenha falado com alguém aí do outro lado. Se ele fez sentido para ti, te inscreve aqui nesse canal, compartilha com alguém, deixa teu like, teu comentário, vou amar conversar com vocês. Todas essas ações que tu faz ajudam o vídeo a alcançar mais e mais vidas. Um beijo e fiquem com Deus!